Sejam bem-vindos ao canal Filho Próspero, ao podcast Filho Próspero, onde nós tratamos sobre desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, empreendedorismo e tudo isso à luz da palavra de Deus. E aqui nós trazemos convidados que têm princípios cristãos e que dominam esses assuntos. Hoje nós vamos conversar com a Débora Martins sobre o assunto experiência do cliente. Daqui a pouco nós vamos passar para ela e você vai ver como é enriquecedor tanto ela quanto o tema que ela vai trazer para gente. Mas quem é Débora Martins, filhos prósperos e filhas prósperas? Débora Martins é especialista em relacionamento com cliente, com mais de 30 anos de experiência na área de treinamento, desenvolvimento pessoal, professora trabalha na área de treinamentos, desenvolvimento, palestrante, atua com empresas de diversos segmentos, ajudando a transformar a cultura do atendimento e fortalecer vínculo entre marcas e consumidores. Na verdade, o currículo dela aqui tá bem resumido. Na verdade, tem muito mais coisas para vocês verem. Ela já tem alguns livros, é sensacional. Vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre ela já já. Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores. E o primeiro deles é o especialista em funcionários de IA, que é a Zora. Nós temos sempre falado da Zora, inteligência artificial, que pode atender os seus clientes, que pode marcar a sua agenda, que pode cuidar da sua agenda, para que você possa cuidar do que realmente ali é o funcional, o que realmente é, como que fala, o operacional do seu trabalho, e a inteligência artificial vai cuidar de todo o demais para você, ok? Dessa questão do atendimento e, como eu falei, do agendamento, das vendas. Ela vende para você. Olha que maravilha. Então você vai ter um vendedor também, né, Thiago? Isso, Vai ter vendedor, atendimento, agendamento. Maravilha. A ótica Golden Vision, que já fabricou esses óculos maravilhosos aqui. A Débora, um tempo atrás, estava procurando, né, alguém assim, né, que possa fornecer alguns óculos, algumas armações. A Golden Vision é sensacional. Vai ficar os links aqui na nossa descrição. O curso Prosperidade com Propósito, que é ministrado por mim e por Thiago. Dá uma olhadinha que vale a pena, o preço tá super bom. A agência de marketing Designo, que tem feito as nossas capas, todas as artes aí do Filho Próspero, ela tem desenvolvido de uma maneira excelente. Dá uma olhadinha nas nossas artes, os últimos vídeos, os últimos podcasts, e você verá o quanto é bom o trabalho da Designo. Temos o canal Júnior Saltério, que em breve nós teremos também alguns episódios de podcast. Dá uma olhadinha lá, toda segunda-feira tem uma palavra abençoadora e abençoada para sua vida. E nós somos muito gratos, dizemos que ele é o patrocinador, não, que ele é o dono todo esse trabalho aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Jesus Cristo, que só ele salva. Amém? E muito obrigado você que está nos assistindo, porque se o canal está acontecendo, se o podcast está acontecendo, é porque você tem nos acompanhado, tem nos assistido. Deixe o seu like, compartilha aí com o grupo da família, com o grupo do trabalho, e nós somos extremamente gratos a você que tem nos dado esse apoio. E o canal existe porque você está aí, acompanhando e assistindo. Deus abençoe sua vida. Débora Martins, Olha fale um pouco mais desse seu currículo exemplar, para que a gente possa aí decorrer e falar sobre esse tema que é tão importante dentro da área de qualquer empresa, né? Que é a experiência do cliente. Tiago, Júnior, muito prazer estar aqui com Prazer é vocês. nosso. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, né, o convite. E sempre é muito bom falar com vocês, porque vocês são aquele tipo de pessoa que tem um brilho nos olhos. Glória a Deus. Né? Então, ter brilho nos olhos já é algo que faz a gente chegar nos lugares e ser percebido. Bom. E isso a gente só tem quando a gente, né, tem aquele diferencial que é o amor de Cristo. Então, eu acredito que a gente pode começar falando desse podcast, não do currículo, mas do propósito, né? Porque não adianta eu apresentar aqui um bom currículo se eu for uma péssima pessoa. Né? Sim, é verdade. Então, é aquela história, né? Que adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. Exatamente. Então, a soma, né, o currículo da gente, a gente vai construindo, né? Então, eu repertório
repertório, os livros que você leu, os cursos que você fez, tudo aquilo constrói, né, a sua identidade e te capacita a exercer a sua profissão, né? Perfeito. Então, eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu queria muito trabalhar com jornalismo, muito, muito. Mas a gente tem aquela ideia, né, de ser âncora, né? Eu quero ser âncora, eu quero estar à frente de um jornal. E aí depois você baixa um pouquinho a bola e você quer ser repórter, né? Mas você nunca enxerga as outras possibilidades, né? Então, eu era muito jovem ainda, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, meu pai era daquele que arrumava emprego pra gente no comércio, né? Então, ele ia lá, fulano vai Legal. trabalhar no dentista, outro vai trabalhar na fabriquinha de vela, você vai trabalhar na escolinha de educação infantil. Então, meu pai era muito assim, de arrumar emprego pra gente. Ele batia na porta do quarto, ô cambada, vamos levantar, joga água fria no rosto, vamos trabalhar. Então, essa base, né, do vamos trabalhar é importante estar em movimento, é importante ter o seu dinheiro, né, ter a sua renda. Então, isso começou desde os 12 anos. Então, eu passei por escolinhas de educação infantil e tudo mais. E quando eu cresci, quis estudar jornalismo, né, purinha, né, achando que jornalismo era ser o âncora ou o repórter, né? E depois eu vi que, na verdade, o pulo do gato era a palavra, Legal. é a comunicação. Olha que revelação É pra nós. você conseguir, exatamente, é você conseguir argumentar. O que que é argumentar? É falar a razão do outro, como? Demonstrando, provando. Então, a força daquilo que a gente tem, ela tá na palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda o pensamento. Então, eu falei, peraí, então quer dizer que eu vou aprender a escrever? E mais importante do que aprender a escrever, eu vou aprender a ler. Porque quando você aprende a ler, você não é enganado. Porque as pessoas podem manipular aquela informação. Olha, Exatamente. tá escrito aqui assim, não, mas peraí, essa palavra aqui, ela tem um outro sentido? Um contexto, né? Exatamente. E aí eu comecei a escrever, né? Porque a gente começa a escrever, comecei a escrever artigos, e aí eu precisava de um tema. Qual o tema que eu vou escrever, né? Os artigos de opinião, eles são artigos que eles trazem várias ideias, então você tem várias ideias para transmitir para o mundo e acha que ninguém vai ler, né? Primeiro ponto é esse, você acha Começa aí, que né? ninguém vai ler, lê do engano, porque todo mundo lê tudo que você escreve. E aí eu comecei a escrever artigos de opinião e logo nesse período, né, eu saí das escolinhas de educação infantil, parei, né, de trabalhar com escolinhas e entrei no corporativo. E entrei numa empresa chamada SCI, que na época era Segurança ao Crédito e Informação. Era uma espécie de Serasa. Hoje se chama Equifax, né? Então era uma empresa que manualmente, a gente pegava o diário oficial ali e pegava empresas que entraram em falência, concordata, e aí passávamos aquela informação para um DOS, aquela tela verde, e colocava ali. Quando o cliente ligava, a gente acessava a ficha do cliente e falava assim, ó, lojas, por exemplo, lá da 25, né? Ó, não vende para esse cliente porque ele está com pedido de concordata, ele tem aqui um processo, ele tem aqui um título protestado, Então, trabalhei nessa empresa e eu vi essa necessidade de falar assim, olha, vamos falar sobre atendimento ao cliente. E aí eu escrevi o meu primeiro artigo. Você já foi bem atendido hoje? Que era um artigo que falava sobre atendimento, mas muito purinha, né? Porque a gente estava na versão ainda do cliente 1.0, então um cliente mais focado em produto. Era um cliente focado em produto e a comunicação era só da empresa com ele, nunca do cliente para com a empresa, né? E aí foi onde eu comecei a estudar esse tema. Então, eu fiz primeiro, né? Fiz jornalismo, depois eu fui fazer toda a parte de psicanálise, porque também lida com a palavra, e aí nisso aí vai surgindo, né? Você vai escrevendo e vai surgindo os convites. Então, um convite para participar de um livro como coautora, para participar de outro. Ó, vamos fazer um livro sobre os 10 mais em atendimento, os 10 mais em motivação, como se tornar um profissional cobiçado, como se tornar um profissional cobiçado em vendas. E aí escrevi o meu, 100 dicas de ouro, para o seu lado, né? Tanto profissional como pessoal. Então você vai, a vida vai te levando, né? A vida vai moldando você e vai criando seu currículo. Sensacional, assim, eu já vou fazer o merchan, Filhos Prósperos, né? Vocês viram que ela entende de atendimento ao cliente. Inclusive, ela citou algo aqui, cliente 1.0. Como assim? Isso, cliente 1.0.
estamos no cliente 1.5. Olha. Tá? É a evolução do cliente. Então, vamos pensar o seguinte: para falar de atendimento, a gente tem que falar um pouquinho de história, né? Então, a gente tem que ir lá na década de, vamos dizer, na década de 50, né? Até a década de 80, mais ou menos, né? Então, a gente tinha um cliente focado em produto. Então, o cliente ele tinha uma necessidade imediata. Então, qual a necessidade desse cliente? Esse cliente precisa fazer a cliente precisa fazer um vestido. Então, a gente vai vender 1 metro de pano, 3 metros de pano para ela. A televisão é preta e branca ainda. Então, nós vamos fazer uma descrição. Igual a Pernambucanas. Pode falar marcas? Pode. Igual a Pernambucanas. Venha conferir na loja lindas estampas florais. Nós temos lilás, rosa, vermelho vivo, vibrante, cores vibrantes. Venha ver, venha conhecer. Então, era essa chamada para o cliente, uma autodescrição daquele produto, onde eu vendia atendendo aquela As características necessidade. do produto. Características, não benefícios, só características. Certo. Então, esse era o meu contato com o cliente. Quando eu ia no ramo alimentício, então eu vou vender a farinha de trigo. Então, eu vou vender a farinha de trigo, que essa farinha de trigo, ela é boa para fazer pão, para fazer bolos, né? E aí, o que acontece? Eu comprava, ia lá no mercado, comprava essa farinha de trigo focada no produto e eu fazia lá o bolo. Ah, meu bolo solou, ou a farinha de trigo, ela parece que tá com a cor estranha. Então, eu mando uma carta para o fabricante e esse fabricante, ele me responde, ele não tem endereço, ele tem uma caixa postal, e esse fabricante, ele vai me responder com uma carta agradecendo o meu contato. Às vezes, poderia acontecer ou não, de mandar um outro produto e um agradecimento. Era um contato, né, unilateral, era só a empresa que se comunicava com você, através da propaganda, né? E aí a gente tem uma evolução, aí entra a mercadologia, que hoje a gente conhece como marketing, que é o estudo do mercado, como esse cliente se comporta. E aí a gente tem na década de 70, as coisas vão mudando, a TV ela já é colorida, e eu vou começando a me tornar um cliente 2.0, por quê? Porque eu tenho acesso a catálogo, e o catálogo ele é colorido, então o catálogo ele tem os preços, isso me dá o quê? Liberdade para comparar. Então eu começo a comparar, peraí, essa loja, a Pernambucanas vende essa estampa, mas a gente tem a Mesbla, a gente tem o Mapping, então nós temos outras grandes empresas, então o meu foco ainda continua o produto. Entretanto, eu tenho um pouquinho mais de poder de escolha, então eu começo a desenvolver uma comunicação com o meu consumidor, que aí até então ele não é consumidor ainda, ele é freguês. E o freguês, ele compra muito perto de casa. O freguês compra fiado, FF. Freguês compra fiado, freguês compra na caderneta, compra na nota promissória. Mas aí vem os grandes magazines e oferece para ele o quê? O carnê. Então, ele começa a comprar no carnê, então ele faz lá um parcelamento, ele cria um vínculo com a loja. Cada vez que ele vai pagar o carnê, ele compra mais alguma coisinha, né? Ele passa, para ir lá pagar o carnê, ele tem que passar por todo o departamento até chegar lá. E aí, esse cliente, ele fala, olha, então, legal isso daqui, eu gostei, então eu compro afiado na vendinha perto de casa, no mercadinho perto de casa, e compro no carnê aqui no Grande Magazine, uma vez por mês eu venho aqui. Ah, por que eu venho aqui? Pronto, comprei um tapete, pronto, comprei um eletrodoméstico. Então ele começa a ampliar a visão dele e a comparação. Daí o que acontece? O grande salto. Aí a gente tem o cliente 3.0, que é um cliente que ele é resguardado. A mãe da gente comprava uma coisa, ela... Ah, isso aqui não tá bom. Ela abria a lata de leite condensado, tinha umas bolinhas no fundo. Ela abria um produto, e esse produto... Era muito comum a mãe da gente cheirar o produto, porque nenhum produto tinha data de validade. Nenhum produto. Gente, parece que a gente está falando de coisa muito antiga. Isso que eu ia perguntar, essa época, década é o quê? 90? 80 meados dos anos 80, porque em 85 sancionou a lei do Código de Defesa do Consumidor, obrigando toda a empresa a ter um número de telefone e não mais uma caixa postal.
mais um número de telefone para atender esse cliente. Que é o saque. Então, exatamente, eu preciso atender esse cliente, eu preciso dar um respaldo para esse cliente. Ok. Então, digamos assim, inclusive até o presidente na época era o Fernando Collor de Mello, que ele sancionou essa lei, obrigando as empresas a atenderem o cliente e colocar o prazo de validade em todos os produtos. Tanto que tem produtos, como por exemplo o Bombril, que está lá, prazo de validade indeterminado. Sim, tem que pôr de qualquer Isso, jeito. tem que colocar. E aí todo produto tinha para acabar com isso. E aí era aquela loucura, gente. Foi aquela loucura. Então, quando os produtos estavam próximos da data de validade, haviam as mega liquidações. Então ele falou assim: não, peraí, eu sou mais conhecedor dos meus direitos, eu tenho direitos, e agora eu vou exigir isso da empresa. Então a gente tem o IDEC, a gente tem o Anotei, todos os órgãos de proteção ao cliente surgem nessa mesma década. Uau. Então a gente tem um boom nesse cliente aí, 3.0, que é o cliente mais conhecedor dos seus direitos, que vai atrás, que reclama e que tem contato direto com a empresa. Então essa comunicação ela não é mais unilateral. Ela vai criar nessa empresa uma, digamos assim, a gente pode até usar a palavra um rebuliço, né? Mas de fato ela vai criar nessa empresa uma preocupação maior com o seu atendimento ao cliente. Então, se eu tenho que atender o cliente, tem um número de telefone para atender sujeito a multas, eu terei que ter pessoas capacitadas para atender. E aí vira a década de 90 e a gente tem o quê? O boom da internet. Quando chega lá no horário nobre, na TV, aquele cachorrinho branco dizendo: todo mundo vai ter internet agora. Você coloca um número de telefone e você tem internet discada, é o IG. Você vai entrar lá no site do BOL, você vai lá entrar em tudo aquilo e você vai conversar, tem um chat, você pode conversar com as pessoas, você pode conversar com a sua mãe que está lá no Nordeste, você pode conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Isso parou, revolucionou. E o mercado falou assim: peraí, agora eu também vou ter que atender, além de atender pelo telefone, eu também vou ter que atender via chat. Então, foi outra grande mudança no mercado, né? Então, aí as empresas tiveram que realmente prestar atenção no atendimento ao cliente, porque até então era uma exigência, mas não necessariamente nós tínhamos um cuidado, uma atenção com isso. Porque a partir de agora eu preciso criar scripts de atendimento, eu preciso desenvolver um vocabulário adequado para atender o meu cliente, eu preciso cumprimentar o cliente, até porque a pessoa em casa atende: alô, pronto, né? Com o telefone de casa. Ela não tem cultura de relacionamento com o cliente. Ela precisa precisamos formar profissionais para atender esses clientes. Então, foi nessa época que eu montei a empresa Atender Bem Consultoria e Treinamento, que era uma empresa focada em treinamento só para a área de atendimento. E aí, nós fazíamos aquelas simulações, né? Um costa para o outro, né? O telefone tocou, como é que você atende? E desenvolver esse vocabulário. E aí, quando a gente já está conseguindo atender esse cliente, quando a gente já tem, né, mais contato com esse cliente, já consegue atender, a gente tem outra virada. Outra revolução. Outra revolução, que é o cliente 4.0, que é aquele cliente que ele faz o quê? Ele compara preços, ele não tem o catálogo dele, é digital, ele vai atrás dessas informações, ele vai na loja física para ver como é o produto, ele compra na loja online. Porque é mais em conta. Exatamente. Ele é muito afiado, então você tem que ter argumentação para esse cliente. Ele usa todas as ferramentas digital, mas ele faz questão de falar com o ser humano. Exatamente. Então é um cliente que ele fala assim: o poder está em minhas mãos. Certo. Então eu vou comprar da empresa que lute, você que lute para vender. Para me conquistar. Para me conquistar, para vender o seu produto. Eu sou difícil. Exatamente. Fica um cliente mais difícil mesmo. Namorador. Por quê? Porque o cliente que ele, além de ser mais conhecedor de todos os direitos, ele já é um cliente que ele é extremamente preparado, ele tem um arsenal ali de informações para poder dizer para você se ele vai escolher a sua empresa ou não. É mesmo isso. Convença-me que seu produto é bom. Convença-me que eu terei um pós-venda adequado. Convença-me. Quem é você?
né? Porque eu vou comprar de você, só que aí, peraí, você é um pouquinho diferente, Natura. Aí vem a Natura. E a Natura quebra tudo, porque a Natura fala assim: olha, além de você comprar, você está comprando um produto que vem de uma reserva extrativista. Sim. E você vai lavar o seu cabelo com o creme de andiroba. Você lava. Aí a gente tem duas grandes revoluções. A gente tem a gourmetização dos produtos, então tudo tem cheiro, tudo tem sabor, tudo é gostosinho, Tudo tem um propósito. tudo tem um propósito. O propósito ele chega agora no 5.0. Então, na Hum, verdade, não era utilizada ainda a palavra propósito, mas era criada uma identificação no sentido da empresa ter uma responsabilidade social, mas não ainda com tá. esse nome de De propósito. propósito. Inclusive, muitas empresas forjavam esse propósito, né? Contando boas histórias de como surgiram os seus produtos, né? Que gracinha que é o nosso sorvete, ele foi assim, ou a nossa massa foi desenvolvida de tal maneira e era tudo A mentira. vovó, foi a vovó que Isso. desenvolveu, o meu avô, meu. E Isso, aí e na vai. verdade eram histórias bonitas, mas elas Sim. não eram ainda levadas a sério. Sim. Ninguém questionava ainda. Quem Ah, questiona isso é o 5.0, porque a Natura plantou essa sementinha lá atrás, nos anos 2000, de que compre de quem cuida dos outros. Compre de quem cuida do meio ambiente, compre uhum, de quem emprega jovens aprendizes, compre de quem sabe descartar um lixo da Um maneira lixo. adequada, hum, né? E aí vem o cliente 5.0, essa revolução que ela, nessa virada do século, né? A gente tem, chegou o século XXI com tudo. Então, peraí, eu preciso ter propósito. Aquilo que eu faço realmente, ele atende à necessidade do indivíduo, do ser humano, ou eu só quero dinheiro? Eu só quero o negócio. só o Então, lucro e só o tal. lucro. Então, a empresa, o cliente, ele não aceita mais isso. Ele não aceita. Se é para comprar uma coisa de péssima qualidade, ele sabe onde comprar. Mas se ele Hum, vai comprar uma coisa de boa qualidade, ele sabe onde pesquisar e ele vai dar o aval. Então, o cliente hoje, quando o pessoal fala, lá nos anos 70 era tapete vermelho para o cliente. E hum, hoje, gente? Eu escolho o meu cliente. Não, dedo engano. O cliente escolhe escolhe você. É, você. é, um, um namoro, né? Um namoro contínuo, né? Isso, o cliente, ele vai escolher você, mas ele não vai casar com você. É outra Uhum. história. Ele não vai Porque ele casar com pode, você. Outra- Ele qualquer não é mais hora, ir para fiel. outro Ele não é mais fiel. fornecedor. Então, tanto que hoje a gente não fala de fidelidade, a gente fala de experiência. É Hum, agora que entra a experiência realmente, eu do nunca mais ouvi cliente. esse termo assim, a fidelização e tal. Não, Não não existe escuta mais. mais. Não existe mais. Onde entra a experiência do cliente? Ela Hum, entra a partir do momento que saturou, né? Então, o cliente já está no poder, ok, ele está no poder. Só que ele hum, não vai comprar o seu produto simplesmente porque tem um monte, né? É commodity, né? Isso. Então, sim. assim, açúcar, eu lembro quando eu falava assim, açúcar é commodity, mas tem açúcar União, que ela faz o seu doce mais É, gostoso, que é a Ofélia, o que faz, que é a diferencial. Palmirinha, que é a Ana Maria Braga, Hum, cada uma dentro da sua época, dentro da sua geração. Mas, enfim, existem as pessoas que produzem, né, hum, aquele produto e pode ser até muito bom do que o seu concorrente, mas é a experiência. Por quê? tá. Porque eu posso comprar em qualquer lugar, mas o que você me oferece? E essa experiência, eu vivencio sozinha ou eu vivencio com uma outra pessoa? Né? Uhum. Então, assim, eu vou cortar o cabelo no salão X ou no salão Y? No salão Y, eles me dão champanhe, tem uma poltrona super confortável, o ambiente é instagramável, eu posso fazer uma foto. Elas já falam para eu ir maquiada, porque quando terminar o meu corte de cabelo, eu já vou fazer uma selfie. Hum, Elas permitem fazer um antes e depois. Então, qual é a minha necessidade? E dentro da minha necessidade, esse cliente vai trabalhar. Né? Então, aí o cliente ele vai ditando essas regras, né? Então, eu vou comprar no supermercado, no Pão de Açúcar. A gente já sabe que é um público A e B, mas de repente eu vou comprar lá no Mambo, ou eu vou comprar naquele outro Zarif, é isso, né? não, não sei. Que é Eu um não posso dizer porque eu não sei. AIA, é a AIA. Então, eu vou comprar em qual supermercado? Então, assim, onde o clima é melhor, né?
ambiente, o o eixo, ambiente. ele não é gelado, né? Não Aquele tem muito ambiente. barulho. Quer ver? Eu Exatamente. gosto muito de shopping por causa disso. Claro, dependendo do shopping, o Thiago sabe Sim. como eu gosto de shopping. Ah, mas às vezes lá dentro é mais caro, mas tá bom. A Corredores experiência, largos, sabe? Corredor largo, sem gente exatamente. gritando no meu ouvido. Exatamente. Inclusive, Júnior, a questão dos shoppings, Hum. cada vez mais os shoppings estão retirando os espelhos dos corredores. É mesmo. Porque os espelhos roubam a atenção das lojas. Porque são espelhos muito bonitos, o paisagismo do shopping é muito bonito, então as pessoas perdem muito tempo fazendo Ah. selfies, elas distraem, então os espelhos acabam. É um narcisismo, né, generalizado, Sim. é um comportamento da Sim, sociedade. Sim. E aí o que acontece? Eles roubam a atenção das lojas. Então, aí para que a gente tenha atenção plena, a gente precisa tirar os espelhos para que as Sim. vitrines voltem a aparecer. Olha que interessante. Exatamente. Não, mas, ó, já valeu. Se acabasse aqui o Não, podcast, o episódio já seria sensacional, porque assim, teríamos aprendido muito. Mas agradeço mesmo. Nós vamos continuar. Tem tempo aqui, não vamos falar mais coisas. Antes de entrar, não sei se ia falar alguma coisa. Não, eu ia Lembra falar aí. eu ia falar exatamente isso, né? Pessoal, se você, ó, vocês já pegaram bastante bagagem, né? É. Eu já fui numa palestra da Débora, então eu posso falar. Né? Eu sei que vocês podem falar, ah, nossa, mas você já foi, né? Mas ela é sensacional. Então, se você tá buscando uma mentora pro seu negócio, tá aí, ó. Experiência nata, você viu? Ela contou a história toda do processo do cliente até o 5.0. Antes de falar de qualquer coisa aqui, eu gostaria de falar pra você que o meu filho, João Lucas, de 7 anos, mandou um abraço pra você. Muito Tá bom? Ele falou, manda um obrigada. abraço lá, porque ele sabe quem seria a entrevistada, quem estaria aqui hoje. E ele sabe quem é você por causa do podcast que nós participamos no seu. Ótimo. Ele falou assim, ó, manda um abraço lá pra dona do podcast. Eu, dona do podcast? Aqui fez o podcast aquele dia. Eu falei, ah, beleza, vou mandar um abraço pra ela. Mande outro Falou, pra manda um abraço pro ele. Thiago e um abraço pra Débora. Ele falou, tá bom. E tem duas coisas que eu gostaria de falar. Antes eu vou passar aqui, aliás, uma delas é o Vitor, perguntar para o Vitor se o Vitor tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Vitor? Eu tenho, hein? Ó, aqui com a Débora é diferente, como eu conheço bastante ela. Aham. Eu sei que a Débora tem uma história bem bonita com a filha dela. Eu queria saber se da Débora, se isso influenciou ela na carreira profissional de uma maneira, como. Uau. Bom, Uau. Qual o nome da sua filha? Sara. Sara. Sara de Abraão. O nome da minha irmã. Sara de Abraão. Inclusive, todo mundo perguntava pra mim, quando a Sara nasceu, eu falava Sara é o nome dela. É. Porque se fosse menino ia ser Heitor, né? Quando menina, o meu marido na época escolheu Sara. E ele escolheu Sara, não tinha nada a ver por causa do seriado do Arquivo X, que era uma Arquivo X. cientista, né? E aí as pessoas perguntavam pra mim, é por causa da Santa Sara Kali? E eu nunca tinha ouvido falar da Santa Sara Kali, que é uma santa dos ciganos. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, todas as vezes, quando as pessoas falam assim, a sua filha é Sara, aí quando a pessoa fala assim, eu falo, Sara de Abraão. Ah, entendi. Por quê? Porque eu tive a Sara com 37 anos. Olha. Eu era muito ocupada, eu tinha que fazer coisas, eu tinha que viajar, eu tinha que escrever. Então, a maternidade foi uma coisa que eu fui adiando. E aí, quando eu me casei pela segunda vez, aí meu marido falou assim, e aí, vai ter filha? Não? É. Eu falei, realmente, né? E o tempo tá passando, tudo. Aí junta aquela crise, né? As mulheres, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, né? Mas quem é contemporânea, né? Da minha época, aos 35 anos tinha meio que uma crise, né? Ai, eu preciso ser mãe, aquela coisa toda, né? Hoje as meninas têm um pet. A maioria. Sim. Hoje todo mundo, quase todo mundo. Mudou, né? E aí eu tive a Sara com 37 anos e assim, muda muito, né? Principalmente para a mulher. Por quê? Porque o homem, ele tem aquela coisa de sair para buscar o dinheiro. O homem, ele tem que, né, o provedor. Então, ele tem que pegar e ir atrás do dinheiro e manter a casa, né? E a Sim. mulher, ela é extremamente emocional, né? Então, será que falta isso? Aí a minha mãe tá bem, e a minha irmã, e meu irmão, que não sei o que, a gente, né, Verdade. se divide nessa preocupação. Na época, eu prestava serviço para a Alobras, a Associação
Associação dos Lojistas do Brás. Então, eu tinha muito treinamento. Então, assim, com 19 dias eu ainda, né, em resguardo, já estava treinando lá no Brás, né? As Essa mulher não lojas. para. esse pessoal. Não parava. Então, assim, a minha filha, ela me dá muita força para ir atrás, para inventar as coisas, para criar. Hoje ela é adolescente, né? Só por Deus, gente. Dizem que os primeiros 40 anos das crianças são os mais difíceis, depois melhora, né? Primeiros 40. Primeiros 40. Vai se preparando, Júlia. E aí, ela me dá muita força, assim, e também a jovialidade, criatividade, né? Então, por exemplo, quando eu vou palestrar para jovens, todo o meu repertório eu pego com ela, né? Legal. Então, eu entro na sala, o chão é lava, né? Todo mundo levanta o pé, né? Aí, ó, vem pra cá, pra essa graminha aqui quadradinha, ó, né? Já falo, então eu falo na linguagem deles, né? Exato. O Pokémon sai da Pokébola e evolui. Então, me traz, complementa o meu trabalho, trazendo essa jovialidade, essa preocupação, assim, né? E claro, né? Com certeza a gente, depois que nos tornamos pais, a gente trabalha muito mais, né? Porque a gente tem aquela preocupação extra, né? Eu preciso trazer mistura para dentro de casa, eu preciso, né? Na medida que a criança vai crescendo, financeiramente também, né? Os custos aumentam, né? Porque, você gasta muito com fraldas, se Quando engana. cresce, vai aumentando o custo. Porque vai ter faculdade, né? Vai ter o shopping com os amigos, né? Eles querem coisas, né? Começa a Eles- pedir coisas agora que antes eles exatamente. não queriam tanto. Por isso que a gente tem que cuidar da base, né? Então, por exemplo, a minha criança, ela não é uma criança de shopping, ela é uma criança de Sesc. Então, ela é criança de Sesc. Então, ela não tem aquela coisa de, eu quero um Mac. De comprar. Não, ela quer um de pão de consumir. queijo, ela quer um pão de queijo, ela quer um bolo lá do Sesc, né? Então, brincando no Sesc. Então, tem aquele brinquedo no shopping que custa R$60 a hora lá da Frozen, Que é o né? caso do meu filho, aí tá vendo? Porque Isso. eu vou muito no shopping, ele quer brinquedo de Que é shopping. brinquedo do shopping. Leva no Sesc, lá no Sesc é lúdico, né? Tem, Sim. nossa, quantas unidades tem do Bacana, Sesc? Qual tem foi o Sesc? bastante. Fazendo propaganda para você, mas assim, o Sesc, cada unidade tem um estilo diferente, brinquedos diferentes, né? Exposições. Então, eu já criei essa criança assim de, né, piquenique, né? Eu tenho a cesta de piquenique, a toalha de piquenique, né? Então, assim, já Legal. pensei no futuro, Perfeito. né? E agora, no caso do estudo, eu pego muito no pé, porque eu quero que ela entre numa federal. Então, desde já, eu já vou plantando a semente, porque a gente acha que eles não ouvem, mas você tem que falar. Eles ouvem. Ouve, fala na cabeça que entra. Não, demais. Ouvem o comportamento. Nós eles ouvem o ouvimos, nosso né? comportamento. Nós ouvimos. E hoje a gente agradece nossos pais. Sim. Né? A gente Nós ouvimos. agradece. Respondido, Vitor? Respondido. Respondido. Só antes de passar a palavra aqui pro meu amigo Thiago, gostaria de colocar anotei, Napoleão Hill. Sim. Tem um livro dele, O Pense e Enriqueça, que eu sempre achei o máximo aquilo lá. Ele escreveu aquele livro na década de 30, então foi antes da década que você falou, que é o dos Sim, 50. Exatamente. E tem uma parte do Pense e Enriqueça que ele diz que o cliente, ele fala pros vendedores mesmo, pras empresas, ele fala assim, ó, tome cuidado, entra nesse fluxo aí, porque os clientes daqui pra frente não vai ser, eles não vão aceitar chegar lá e falar assim, eu quero uma caneta, toma. E já era. Exatamente. É tanto. Me dá aqui, anda, me dá dinheiro. Como, né, tem uma galera que faz ainda no Brás. Ele fala assim, ó, eles vão querer experiência, eles vão questionar mais. E isso na década de 30, ele 30, escrevendo. Exatamente. E hoje eu fico vendo, quando você trouxe o tema experiência do cliente, eu falei, gente, que vai fazer 100 anos do livro dele. Tanto Ele escreveu o livro. Mas, Mente tipo assim, Milionária também, né? Ele coloca muito isso, né? Você tem que prestar atenção, você tem que ficar atento, né? Os profetas, Sim. né? São os Mas eu profetas. achei muito legal a profecia do Napoleão, né? Como que a visão daquele homem, há 100 anos praticamente. Exatamente, porque mudou a nomenclatura, mas a essência é a mesma, né? Tudo mudou a nomenclatura e muda de tempos em tempos, né? O cego virou deficiente visual, né? O que acontece? Eu dou sempre o exemplo do vendedor, né? O vendedor, ele era o cunhado, né? Era aquele cara que não conseguiu emprego na indústria. Sim. Ele não conseguiu Que emprego tem. lá em São Bernardo. Então, ele foi trabalhar como vendedor. Então, ele era um fracassado, Agora- uma coisa assim. E hoje, quem é o vendedor? O cara mais disputado É um no SDR. processo seletivo. Close.
Entendeu? É a pessoa, né, mais requisitada. Por quê? Porque tem o domínio da palavra, porque É. sabe argumentar, sabe falar a razão do outro, como demonstrando, provando. Porque o que que é convencer? Etimologicamente falando, né? A palavra com mais vencer é vencer junto com o outro, não Legal. contra o outro, né? Uau. Da hora. Então, é o processo de convencimento, Uhum. quando a pessoa domina isso, ela com classe, ela consegue, né, argumentar, Uhum. entrar e sair em qualquer lugar, ela consegue fazer as pausas estratégicas, ouvir o cliente, falar a razão dele, porque se você não tem informações, como você vai ter munição para atacar? Uhum. Né? Eu tô falando uma coisa meio príncipe aqui, né? Mas já mudamos de livro já. Vamos para o Maquiavel. Vamos lá para Maquiavel, Que mas é tem, isso. às vezes a gente usa num tom meio pejorativo, maquiavélico, mas tem Sim. muita coisa produtiva, né? Exatamente, né? Porque é totalmente a estratégia que se muitos hoje, né? Se muitos, em todas as áreas, né? Muitos políticos e inclusive empresários utilizassem, iam saber, não só em termos de manipulação de massa, mas em termos de argumentação mesmo, como fazer um bom comunicado, né? Como manter o seu cliente informado, como mudar um produto de maneira estratégica. É estratégia. É estratégia, né? Estratégia. Olha, É mais ou menos isso. Você me ajuda a te ajudar, né? Sim. Vamos pra tropa de elite agora. perfeito. Matadora, né? Matadora essa, Débora. Matadora de elite. Mas com base na sua experiência aí, são 30 anos, né? 30 anos de experiência, você já viu o mercado mudando e continua mudando e provavelmente Sim. vai continuar mudando. Vai. Né? Agora com a era da IA, acredito que o comportamento também irá mudar. Sim. Mas o que te move, Débora, a continuar nessa área de comunicação, da experiência com o cliente, entre outras coisas que ela faz, né, pessoal? Ela tem um podcast, enfim. O que te move a continuar nessa área? Qual o nome do seu podcast? É o podcast Escola de Negócios. Beleza. Isso. Inclusive, eu já mandei para o Júnior um presente que eu deixei para os seus, Isso. Eu ia para a sua falar no final, mas você audiência. já tá antecipando. Mas aí o Thiago conta para vocês. Não, mas já que estamos no assunto, né? No Isso. finalzinho aí, quando a Débora falar da rede social dela, quem for lá e seguir ela vai ganhar um e-book de forma gratuita. Uau. O segredo é só seguir ela e falar, vim através do Filho Próspero, mandar lá no chat que ela vai te mandar um e-book da experiência do cliente. Experiência do cliente, exatamente. Ah, que ótimo. Então, Thiago, na verdade, eu sempre gostei muito de pessoas. Então, desde criança, eu era aquela criança que os vizinhos poderiam contar. Manda lá, dá um dinheiro para ela pegar um pão lá na padaria. Então, eu era aquela criança muito do servir. Eu gostava muito do servir, Bacana. sabe? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, tinha uma festa lá onde eu morava, vamos fazer na escola, tudo. Então, eu sempre fui muito participativa, assim. Então, sempre gostei muito de pessoas. Então, e essa paixão por pessoas, obviamente, né, que vai passando o tempo e as pessoas mudam as características comportamentais da sociedade, né? Influenciada por vários fatores. Então, assim, eu contei para vocês numa outra ocasião que uma das coisas que eu estranhei muito nos últimos tempos foi a falta de consideração. Acabou a consideração, porque antes tinha muito isso, né? Ah, eu considero tal pessoa, eu considero fulano como da família, eu considero um colega de trabalho. Então, o considerar o outro como uma pessoa próxima foi uma das coisas que foi dissipando no novo comportamento das pessoas no mercado, Da sociedade, né? no Da mercado. sociedade como um todo, E exatamente. aí interfere no Então, mercado. e você vai olhando assim, então eu sempre gostei muito. Então, o que me move mesmo é a satisfação em servir, em atender bem, em deixar a pessoa satisfeita. E assim, eu sou apaixonada por feedback, gente. Sabe assim, quando vem um feedback, e esse Legal. feedback, ele tá agora mesmo, eu acabei recentemente, eu fiz um evento. E vinham vários feedbacks, mas eu esperando aquele feedback da Bruna, que é a feedback do gestora lá do Hub Green Sampa. Cadê o feedback da Bruna? Cadê o feedback da Bruna? Aí veio o feedback da Bruna. E quando veio aquele feedback, eu falei assim, sim, era a pessoa que eu mais
me preocupava em fazer uma boa entrega. Não que os outros não fossem importantes, Lógico. mas eu estava muito focada em que ela enxergasse valor naquilo. E aí ela enxergou valor digamos assim, foi surpreendida, né? Porque a gente sempre pode fazer mais. A gente sempre pode. Então, Sim. assim, você pode, por exemplo, falar para um cliente: olha, eu te mando a proposta amanhã cedo. O que você vai Ok. fazer agora à tarde? Não vai fazer nada, manda a proposta hoje. Ok. Antecipa, Finalzinho né? da Já tarde, adianta. Isso. antecipa. Então, assim, eu vou fazer um texto para você, eu vou escrever um release para você aí, uma matéria para a gente mandar para os jornais. Pô, manda alguns para os seus contatos, manda para o Jornal do Bairro. De repente a pessoa, nossa, o meu release saiu aqui, mas é através do seu contato. Então, assim, pequenas ações podem fazer muita mudança. Muita, 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 proporcionar mudanças inimagináveis, né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava no Greenpeace, tinha um rapaz chamado Marcelo Furtado. E todas as vezes que ele dava alguma entrevista para a mídia, ele sempre falava assim: pelo futuro das nossas crianças e pelas próximas gerações, Greenpeace. Então ele sempre fechava com essa frase, né? Certo. E o Marcelo Furtado, ele tinha uma coisa muito, muito legal, assim, como gestor de meio ambiente. E isso eu tô falando, gente, de 2003, né? A época que eu trabalhei lá com eles. E ele falava muito sobre a questão dos poluentes orgânicos persistentes, né? Então, o gás da geladeira, ele vai entrar numa corrente marítima ou numa corrente aérea, né? E ele vai chegar lá do outro lado do mundo, nas calotas polares, e uma criança em Cubatão nasce sem fígado. Gente. Então, o que acontece? Tudo que a gente faz é o efeito onda, né? Igual jogar pedrinha na água, reverbera. Então, eu hoje, por exemplo, 30 anos de profissão na área de atendimento ao cliente, experiência do cliente, eu me surpreendo quando vem um aluno meu, ou como aconteceu recentemente, uma pessoa falar assim: olha, Débora, eu fui numa palestra sua lá na Escola Paulista de Medicina, eu nunca esqueci. E aí eu vou lá ver, são 16 anos, passaram 16 anos. Então, assim, tem aluno meu, por exemplo, que no LinkedIn: olha, Débora, eu gosto muito do seu trabalho, a cada dia melhor, te acompanho, tudo. Ah, é o Nelson. Nelson, como é que você tá? Ah, trabalhei com você no Greenpeace. O Nelson é diretor de RH Olha. lá em Chicago, da Olha. Amazon. Olha só. Então, assim, é muito legal. É igual a professora que dá aula para os pequenininhos e, de repente, o pequenininho tá barbudo, vem te abraçar na feira. Então, é mais ou menos Bacana. isso. Você servir, você vai ser lembrado, a pessoa pode não lembrar o seu nome, né? Mas vai lembrar daquela sensação, daquilo que você... Nossa, ela me acolheu num dia de chuva, ou ela resolveu um problema. Às vezes o problema que a pessoa tem é... Qual que é o problema que você tem? Ah, eu gostei da caneca, tal, mas essa caneca, de repente, ela não é para mim. Então, porque eu sou canhoto, então eu tenho que tomar desse lado. Então, por favor, como é que eu vou fazer? A pessoa, ela que produziu a caneca, ela já teve essa percepção e fala assim, ó, produzi 2 para canhoto. Porque quando a pessoa for tomar, né, vai aparecer o logo. O logo. Então, quem produziu tem essa percepção. Né? Então, o que Foi a ideia do acontece? Thiago, isso aí. O que acontece? Eu tenho que ter essa percepção do cliente. Cada vez que eu tenho essa percepção, isso emociona o cliente, isso muda a vida do cliente. Então, quando o cliente chega e tem lá a mesa reservada com o nome dele, quando a gente sabe que ele tem filho, né? E eu proporciono alguns giz de cera ali na mesa, enquanto ele almoça, e tem ali aquele papelzinho para a criança se distrair. Então, são pequenas atitudes que nós temos que entram na percepção do cliente. O que essa pessoa espera? Né? O que essa pessoa quer de mim? Eu não posso generalizar. Né? Então, assim, é um cliente que ele vai num restaurante, tem vários exemplos na internet, né? Então, tem uma mesa, por exemplo, num vídeo, onde tem um data show, e aí é uma projeção na mesa. Então, quando a criança está ali esperando, inquieta para comer, e a comida vai demorar, tá ali os duendes andando na estradinha, vem e coloca um brócolis no prato da criança, a criança é hipnotizada. E nisso, o tempo tá passando e nem percebeu. a comida ali, a criança brincando ali com os duendes, ela não pode pegar, porque é uma projeção. Assim como a gente tem também experiências desastrosas, é claro que a gente precisa falar disso também, como, por exemplo, aquele
aquele restaurante que coloca a comida dentro de um vaso de barro, cozinha e vai quebrar na frente do cliente. Aí quebra, espalha molho em todo mundo. Então, aquilo que era uma ideia legal, né? De ter uma sensação, uma vivência ali. Gerar uma experiência. Exatamente. Como o carinha do ouro, né? Isso! O cara do sal do ouro, da carne com ouro lá. Mas era ouro. Exatamente. Pode acabar. Então, o que o meu cliente quer? O que o meu cliente espera de mim? Então, eu vou fazer algo que surpreenda esse cliente, mas não é que surpreenda o cliente generalizado, que surpreenda o cliente dentro das expectativas dele. Então, alguma coisa que eu faço para um cliente pode não ser legal para o outro. Exato. Né? Então, por exemplo, há pessoas que vão num restaurante onde elas são xingadas, onde o garçom ele é grosseiro, né? Então, já foi até importado isso aqui para o Brasil. A gente tem no Sul um restaurante assim, onde a pessoa pede alguma coisa para o garçom e o garçom xinga, né? E coisa e tal. Então, quem é o tipo Mas de pessoa? que o cliente acha bacana, tipo assim, é brincadeira. Exatamente. Opa. Quem é o tipo de pessoa que frequenta esse lugar? O cara fanfarrão, o cara piadista, o cara que gosta disso. É a mesma coisa, não dá para Legal. uma pessoa ir num show de stand-up se ela não vai ser, se ela não gosta de ser zoada. Sim. Né? Se ela Não faz gosta nem de sentido, piada. né? Não faz sentido, mas tem gente que insiste, É, né? tem gente que gosta, né? Exatamente. Então tem muito a ver com a percepção, o que o meu cliente procura. Por exemplo, nos meus treinamentos e palestras, eu faço o quê? Eu sempre entrego um relatório para o meu cliente depois, que esse relatório ele vai utilizar junto ao RH, onde ele pode fazer, não só faço o levantamento de necessidade de treinamento, porque muitas vezes o cliente fala assim, Débora, o pessoal aqui dentro é rádio peão, é fofoca, a gente precisa dar um jeito, precisa, o cliente, o ambiente aqui é pesado, o cliente sente isso, a gente precisa dar um jeito nisso. Aí, de repente, eu vejo assim, peraí, a gente precisa trabalhar o quê com essa equipe? Quando eu faço o levantamento de necessidades, precisa trabalhar o quê? A gente precisa trabalhar questão do engajamento, trabalho em equipe, a postura, ética profissional, tudo isso a gente precisa trabalhar. Só que aí, como que a gente vai fazer isso? A gente pode colocar um vestidinho cor-de-rosa ali e colocar com o nome de atendimento ao cliente. Vamos trabalhar aqui um curso de atendimento ao cliente. E aí, porque se eu falar, vamos trabalhar aqui um curso com vocês de ética, como assim? Já vai trazer confusão. Se dói. Como assim? Né? Ética. Já vem bronca. Eu não sou né? ético. Já vem bronca. Como é? Eu faço de tudo por essa empresa, não sei o quê. Agora, vamos trabalhar um curso de atendimento. O que a gente faz? Nós vamos trabalhar todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente. Então, vem desde da parte de onde o cliente se relaciona com a empresa, como ele percebe a empresa, a jornada do cliente dentro da empresa, o que ele passa até concluir a compra e depois que ele conclui. A gente trabalha vocabulário, então como falar com esse cliente da maneira correta, a postura, a linguagem corporal, trabalha script de atendimento, trabalha todas essas questões e nisso a gente vai envolvendo outras questões relacionadas à ética. Por exemplo, quando o cliente liga para você e fala assim, olha, eu comprei com vocês, mas até agora eu não recebi o meu boleto. Esse pessoal do financeiro, viu? Só um minutinho. Já entendi. E aí o que acontece? É a ética, né? Então eu não posso falar mal do meu colega de trabalho de outro setor. Então, um instante, por gentileza, porque um minutinho também. Quanto que é um minuto? 60 segundos. Passou Quanto que é um minutinho, professora? 60 segundinhos, não existe. É uma falsa ideia de brevidade. Então, 1 minuto, 60 segundos. Então, quando eu falo para o cliente, aguarda 1 minuto, ele vai fazer o seguinte: Ele vai aguardar 59, 58, Se for eu, 57. literal, mesmo. 1 minuto. Agora, quando você fala para o cliente, aguarda um instante, por favor. Aguarda um momento, por gentileza. Na cronologia das palavras, o que demora mais, um instante ou um momento? Não dá pra saber, né? O que demora mais é um momento, porque um instante é rapidinho, o macarrão não é instantâneo, o leite não é instantâneo, fica pronto na hora, né? Faz sentido. Então, o que é instantâneo? Um instante, por favor, quer dizer que eu vou atendê-lo rapidamente. Um momento, por favor. Você sabe que se passar um pouquinho tá mais. dentro Então, ali. é a cronologia das palavras, né? Então, eu tenho que usar a palavra de acordo com o meu negócio. Então, quero passar uma ideia de brevidade, um instante, por favor, um momento, por gentileza, altera a simpatia, né? E aí, o que você faz? Você vai situando esse cliente.
Igual a pessoa que trabalha com TI. A pessoa que trabalha com TI, ela tem ali o deadline e ela vai lá, atendimento nível 1, nível 2, ela vai atendendo a pessoa e dando o status daquela situação. Então, senhora, a senhora entrou em contato tal dia, fez o protocolo tal, e nós iniciamos a investigação aqui do seu sistema. E assim por diante, você vai ali, ó, protocolando e dando. O pessoal de TI é extremamente ágil nesse sentido do atendimento. Sim. Então, onde ele vai se resguardando também, fornecendo para aquela pessoa níveis de atendimento. Então, muitas vezes você faz isso. Você vai instruindo o seu cliente, educando o seu cliente para aquele atendimento. Então, ao invés de falar mal de outra área, eu vou pedir um instante, um momento, vou pedir uma investigação, vou sinalizar a área, né? Por quê? Porque eu sou a imagem da empresa a qual eu represento. Meus gestos, atitudes, a minha postura, tudo isso vai falar sobre a empresa. Né? Você não liga, por exemplo, você liga para a oficina do Zé. O Zé tem, alô! Ô Zé, beleza? Beleza? Ô Zé, meu carro tá pronto? Ô, o carro tá pronto! Ô, Toninho! O Zé fala assim, não é? Assim que o Zé fala? Ô, Toninho, o carro tá pronto. Ó, dona André, pode vir mais tarde, o carro tá pronto sim. Mais tarde que horas, Zé? Ah, 5 horas. É assim que o Zé fala, certo? Aí eu vou lá e eu utilizei, né, o serviço do Zé, que é uma oficina mecânica. Mas no dia seguinte eu vou viajar. E aí eu chego aonde? No aeroporto. A Infraero informa: voo 752 com destino a Buenos Aires, embarque portão 1. Eu tenho a oficina do Zé. O atendimento do Zé tá ótimo pro negócio dele. E para os clientes dele, Para porque os de clientes repente nem dele. todos... Eu entendo o Zé me entende, tudo Perfeito. bem, ele é uma oficina de bairro. De bairro, isso. Digamos que o Zé sofra aí um upgrade, né? Então, o que acontece? Se eu vou lá e dou umas apostilas, como eu fiz isso, dei umas apostilas pro Zé e falei, ó, Zé, abre aí o porta-mala, tem umas apostilas aí, dá uma lida, tem umas dicas de atendimento aí e tal. Passou outro dia, eu ligo pra oficina do Zé, oficina do Zé, Zé falando bom dia. Que isso, Zé? Você tá estranho, os clientes vão Esse estranhar. não é você. Tá Os diferente. clientes vão estranhar. Diferente se eu chegar lá no aeroporto, a Infraero informa, o voo 752 com destino a Buenos Aires está lá no embarque no portão 2. Aí você vai estranhar. Mas peraí, cadê aquela suavidade? Aquela voz aveludada, não é? Então eu espero isso. O que o seu cliente espera da sua empresa? Você é uma empresa de tecnologia, ele espera uma pessoa que fale o technique, mas que também tenha a capacidade de ter didática para traduzir esse technique. Ele fala com uma ótica, ele sabe que a pessoa ela vai atender e vai falar na linguagem da ótica, que é a linguagem relacionada à armação, a graus, lentes, todo aquele vocabulário que envolve aquilo. Mas ele vai esperar o quê? A questão do bem-estar. A senhora pode vir, aproximar mais o rosto, aqui tem, né? Todo um cuidado, porque eu não estou mexendo só com a questão da saúde ocular da pessoa, mas eu estou mexendo com a estética, o design, aquilo ficou bom, né? Então, existe toda uma maneira de se comunicar. O que ela quer passar, né? Usando O que ela quer passar, exatamente. E seja como for, eu, na posição de atendente, eu tenho que fornecer isso para o meu cliente, né? Qual é o atendimento que a minha empresa proporciona para aquele cliente, né? Então, se eu tenho empresas que estão doentes, né? Empresas que eu digo assim, empresa adoecida é aquela empresa onde todo mundo fala de qualquer jeito, né? Tá lá envolvida na rádio peão e coisa e tal, e o cliente é a última coisa, né? Então, é uma empresa doente, porque ela não percebe o valor do cliente. Essa empresa, eu sou da geração X, então a minha geração, ela está perdendo a gente está no topo da cadeia alimentar, a gente está perdendo para os novos que estão chegando aí, né? Foi o que eu falei, eu sou mãe de adolescente, mas tem uma moça aí de 30 anos que o filho dela, o único que ela tem é um pet, que está aí trabalhando 24 horas por dia. Então, o que acontece? As gerações, elas vão mudando, né? E eu preciso entender o quê? Se eu sou a próxima geração, se eu logo vou estar no topo da cadeia alimentar, vou estar atendendo o cliente, se eu não tiver essa percepção do outro, da importância do outro,
Se eu achar que é o que eu falo é lei, eu não vou conseguir me relacionar. Aí volta todo mundo, até os baby boomers voltam para o mercado. Por quê? Porque não tem essa percepção. Né? Deixar o cliente para lá, deixar o cliente esperando, não colocar o cliente como prioridade, tudo isso é algo que a gente não pode negligenciar. Né? É que hoje em dia, na Muito verdade, importante. quando se fala de experiência do cliente, tem pessoas que acham que um cafezinho, entregar um café, já é uma experiência do cliente. E às vezes não é, porque não é isso que o cliente tá esperando, né? Depende. Se for o Exatamente. Thiago, um cafezinho, rapaz, Não, já ganhou o cliente. Eu adoro. Bate e morre. Brincadeira. Eu adoro um cafezinho, mas se eu for fazer um óculos, eu não tô focado no cafezinho. tá Mas certo. nesse sentido, né? Por É, Mas é exemplo, né? brincadeira, eu entendi. Né, se a gente vai comer, a pessoa começa, deixa eu fazer uma massagem, né? Você vai no restaurante, deixa eu te fazer uma massagem pra você comer relaxado. Mas né, às vezes você não tá esperando, você tá esperando um atendimento rápido. Entendi. Porque assim, é muito na percepção de si próprio, né? Então, assim, foi há um tempo atrás, muitos gurus da área de marketing, tudo, eles institucionaram isso como um bom atendimento, ele tem que ser acompanhado dessas firulas, digamos assim, Desses né? mimos, né? Que o pessoal chama de mimo. mimos, E muitas vezes não, o cliente, a experiência dele, muitas vezes ela pode se resumir ao quê? A agilidade mesmo, a rapidez. Legal. Eu cheguei e resolveram o meu problema, né? Eu cheguei, eu fui atendido de maneira adequada, de maneira breve, a pessoa conseguiu entender aquilo que foi dito. Muitas vezes também quando a pessoa ela não se apega ao script, né? Que fica até uma coisa robotizada, né? Ela se apegar ao script. Então, não, eu tenho que apresentar esse ponto para o cliente. Não, eu resolvi o problema dele. Ele vai muito satisfeito e vai falar bem de você. Então, tudo isso a gente tem que ver. Experiência do cliente é o quê? Compreender dentro da percepção do cliente o que ele deseja, né? E isso é muito simples, gente. É ouvindo o cliente. Né? Perfeito. Quando você ouve o cliente, você consegue assimilar aquilo que foi dito, compreende e dá a resposta que ele precisa. Bacana. Olha, nós estamos nos aproximando Caminhando pro fim. do final desse episódio. Sensacional. Mas poderíamos ficar aqui conversando hoje o dia todo, porque eu sei que teremos conteúdo E para ela tem bagagem, aprender, com tem certeza. bagagem. Tudo isso que você falou, a gente pode. Eu já iria perguntar. E nas redes sociais, né? O digital, como colocar isso dentro do digital. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar mesmo. Fica aí já, obviamente, o convite para a próxima. O Vitor perguntou hoje: já teve algum que vocês convidaram 2 vezes? Até a Lidiane falou, não, realmente não dá para convidar 2 vezes, porque tem bastante pessoas, graças a Deus, bastante empreendedores, pessoas com princípios cristãos. Olha que interessante, tem muita gente com princípios, valores cristãos, judaico-cristão, ou seja, que quer fazer o bem, que tem propósito, né? Quer servir. Que quer servir, independente, às vezes pessoas que não são evangélicas, mas têm esse princípio, sabe, de fazer o bem ao próximo. E é interessante que nós vemos que tem muita gente assim. E às vezes dá aquela impressão de que, nossa, o mundo tá perdido, não tem mais nenhuma pessoa boa, né? E graças a Deus temos bastante. Então, é por isso que o Victor perguntou: você já considerou alguma pessoa 2 vezes? Ainda não. Por conta disso, mas sempre fica, né? Por exemplo, um episódio desse aqui, 1 hora, 1h30, é muito pouco. 1 hora só não deu tempo, né? Que a gente tiver aqueles podcasts de 4 horas, 6 horas, pra gente seria o ideal Muito hoje. bom. Mas, assim, já fica o convite para um próximo, quem sabe, né? Aí já nos agendas já os próximos meses aí. Ou, de repente, até o ano que vem, pessoal, aguenta a mão aí. Quem não conseguir aguentar a mão até o ano que vem, eu acho que você não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo? Já entre em contato com a Débora e pede a mentoria dela. E também assiste o podcast dela, né? O podcast dela, tá bom? E tem muito conteúdo. Os livros também. Ok? Tem bastante conteúdo aí da Débora pra gente aproveitar, a gente enriquecer. O que ela passou 30 anos estudando, aperfeiçoando, a gente pode aprender ali só lendo o livro dela. Olha que maravilha, sabe? Gostoso. Eu só vou deixar aqui, falar de novo, mencionar os nossos patrocinadores. Vou só citar os nomes deles. Que é a Zora, especialista em funcionário de inteligência artificial, funcionários IA, funcionários de inteligência artificial. A Loja D, onde lá você encontra de tudo, desde um suplemento a uma peça de roupa. A Ótica Golden Vision,
Tá tudo aqui na descrição, os links estão na nossa descrição. A agência de marketing Desígnio, abençoadíssimo. E lembre-se do nosso curso, o curso Prosperidade com Propósito. Agora entra o propósito, né? Como você falou. É com propósito, não é prosperidade só por ter prosperidade. Eu tô guardando dinheiro. Para que eu quero guardar dinheiro? Tem tudo um propósito, ministrado por mim, pelo meu amigo Thiago Francisco. Lembrando do canal Júnior Saltério, segunda-feira tem... Hoje é segunda, mas hoje não é hoje aí que vocês vão assistir. Mas toda segunda-feira, vocês entenderam, toda segunda-feira tem vídeo novo às 18 horas. Inclusive vai ter podcast nos próximos dias. E lembrando que o canal Filho Próspero tem o propósito de anunciar que Jesus é bom, tá bom? Débora, antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Principalmente para quem quer empreender. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa tem a percepção de experiência do cliente como um cafezinho, né? Às vezes acha que é só o lugar limpo. O lugar limpo eu acho que deveria ser padrão. Sim. Até para oficina mecânica. Né? Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, né? Falando... Você falou sobre o que é experiência, mas deixasse como começar, qualquer detalhinho eu acredito que já ajuda para quem está começando a empreender. Isso. Eu acho que é um detalhe fundamental, primeiro de tudo, colocar Deus na frente. Sempre, sempre. Então, assim, desde muito nova, eu sempre coloquei isso para mim, que as pessoas vejam Deus em mim. Que quando eu chego nos lugares, as pessoas falam, olha, a professora chegou, ela é diferente. Então, quando você coloca, né? Quando você pede, faz a oração e pede assim, Deus, não sou mais eu, né? Não sou mais eu, mas é o Espírito Santo agindo aqui na minha vida, em mim. Então, que as pessoas queiram comprar de mim, mas não para o meu sustento, para o meu sucesso, porque Deus também quer que você prospere. Claro, então, não tenho dúvida. A primeira coisa é isso, né? Você falar assim, olha, eu vou fazer algo e entregar os seus planos. Entrega os seus planos, confia, né? E aí você faça as coisas certas. Faça as coisas. E o que é fazer as coisas certas num mundo tão deturpado, né? É você focar. É focar. Então, foca, vai lá. Se você tem que abrir um negócio, abra da maneira correta, regularizado. Se você tem que atender os seus clientes, você vai lá, atenda os seus clientes, cumpra os prazos e horários, faça aquilo que você prometeu. Então, age de maneira correta, que vai ser algo natural. As pessoas vão vir, as pessoas vão te procurar. Não é milagre, não é milagre. É só o resultado do seu trabalho. Bacana. Então, você que está começando, comece do jeito certo. Comece com foco, com propósito, com boquinha fechada. Comece a guardar segredo das coisas que você faz, sabe? Toda hora esse negócio de, ai, novidade, novidade, ai, é muito rápido, ai, não. Guarda um pouquinho. Dá um exemplo, por favor. Por exemplo, eu a semana inteira faço muitas coisas. Então, eu estou em reuniões, eu estou conhecendo pessoas, eu estou indo a eventos. Então, antes eu divulgava, né? Estarei na Feira do Empreendedor dia tal. Estarei lá na Fiesp cobrindo o evento tal. Então, eu divulgava muito isso, porque a gente vai muito na coisa da criação do conteúdo, né? E hoje, por exemplo, eu não faço mais isso. Hoje eu faço um resumo da semana. Eu pego lá 7 fotos lá de coisas que aconteceram, misturo e coloco lá, ó, essa semana só gratidão, né? Por quê? Porque não existe nada de positivo em você divulgar. Não estou falando assim no sentido, atrai inveja, não sei o quê, mas assim, é você viver isso. Então, viva a experiência do cliente no sentido de fazer uma proposta boa, em cuidar, em entregar um produto de primeira qualidade, em conversar com ele, em ligar, viva tudo isso. É mais importante você entregar um material bem feito para o seu cliente, você se relacionar com o cliente, você ligar e falar com o cliente, do que você postar uma foto com o cliente. Entendi. Você posta a foto com o cliente, seu concorrente vai lá e pega lá, qual que é o arroba desse cliente? Pega e entra em contato. Ó, a Débora faz assim, eu fiz com ela. Já aconteceu comigo, uma pessoa com o mesmo sobrenome entrar numa empresa que eu prestava serviço, falar, eu sou marido da Débora. E prestou serviço, falando que era meu esposo. Olha só. Eu passei por algo parecido esses dias aí, uns 15 dias atrás, uns 20 dias. Um cara tava no mesmo lugar que eu trabalho junto com ele.
Eu falei, como assim? Entendeu? Então, por essas e outras, começa o seu negócio no silêncio, Uhum. faça o seu negócio no fio do bigode, Uhum. com qualidade, que o cliente vem, a indicação vem, né? Então, assim, hoje nesse mundo de internet, não se deixa levar por isso, não se deixa levar por isso. Uhum. E eu vou contar para vocês uma coisa que, para finalizar, só é compartilhando do podcast. Os podcasts que eu tive maior engajamento foram que as pessoas tinham um número menor de seguidores, Olha só. mas que as pessoas tinham E a gente tem essa muito mais. experiência também, viu? Já tivemos essa surpresa Sim. também. Isso, e a pessoa ela tem muito mais Sim. engajamento na vida real, fora do digital, ela é muito mais próspera, né? Próxima. Fora do digital, ela é muito mais, uma pessoa muito mais influente Querida, fora do se digital, envolve mais com querida. pessoas. E através dessa pessoa vieram clientes bons, veio engajamento nas redes sociais. E quando Sim. você olha lá, a pessoa tem o quê? 600 É. seguidores, né? Já Mas passamos. ela tá ali, ó, atuando no dia a dia. Começar certo é colocar Deus na frente e seguindo ali o seu propósito, sem se desviar, sem muita conversinha e com bastante silêncio. Como te encontrar, Débora? Nas Todas redes as redes sociais. sociais, prof, de professora, prof, com F mudo, Débora Martins. Então, sou colunista do Portal Administradores, tem aí Facebook, todas as redes sociais, prof. Débora Martins. Perfeito. Débora, Da queremos agradecer, né, por você se dispor a estar aqui com a gente. Um Né? prazer. Sensacional. Quem puder conhecer ela, vai lá nas redes sociais, vai lá no podcast, né? Você é sensacional. Eu, desde o primeiro dia, eu gosto muito da sua pessoa, né? Sou, como que diz? Suspeito pra falar. Suspeito para falar, exatamente. Né? A Então, recíproca é verdadeira, Thiago. muito obrigado. Quero agradecer ao Vitor. Né? O Vitor hoje participou, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido ouvir a voz dele aí, para não ficar só nos stories daí do nosso Instagram. Né? Muito obrigado, Vitor. Saltério. Agradeço mesmo, faço, né, minhas palavras do Thiago, realmente, falei isso no último podcast, né, usei, tá virando um jargão, mas muito obrigado pela sua presença, o conteúdo foi realmente enriquecedor, Que bom. sabe, muito produtivo e deixou com certeza o gostinho de quero mais, né, queremos mais, aprender mais com você. Deixo o meu abraço para nós do Filho Próspero, deixamos um abraço para Sara. Que Sara, Deus um abraço. continue Sara. te abençoando, a filha da Débora. É o nome da minha irmã. Então eu vou aproveitar e deixar um abraço para minha irmã, maravilhosa, uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe Sara também. Tem a Sara adolescente e tem a Sara lá que já passou dos 40. Essa daí, então Essa já melhorou, já, né? Porque é até os 40, né, que você falou. Os Então primeiros 40 anos da criança é mais difícil. dou mais trabalho. E eu ainda tô dando trabalho, então, que eu tenho 39. O ano que vem chego no 40. Aí, papai e mamãe, não vou mais dar trabalho, eu acho. Não vou... Mas, ó, Sara, como é o nome? Sara Martins, né? Sara Martins. Sara Martins, Deus abençoe grandemente sua vida, toda a família da Débora. Muito obrigado, obrigada, Débora. Deus abençoe. grandemente. Só antes de finalizar, esqueci de falar. Segue ela lá e fala que veio através do Filho Próspero para ganhar o seu e-book. Beleza? Não se esqueça. Assim como nós começamos, Terminamos. graça e paz a todos.